Olá! Everson HMS na área mais uma vez, mais um conteúdo para você. Hoje, dia 20 de dezembro de 2017. No áudio de hoje vou estar falando a respeito de um assunto que poucos atletas param para refletir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ao término dos seus treinos, você tem a sensibilidade de analisar se você falhou primeiro no cardiovascular ou na musculatura? Se você não tem esse costume ou nunca parou para pensar nisso, eu te recomendo que você comece a fazer isso, porque isso daí pode ser um forte indicativo para que você melhore consideravelmente a sua performance daqui por diante. Eu digo pelo seguinte, porque nos meus últimos ciclos de treinamento, é uma coisa que eu venho percebendo que está vindo fazendo muita diferença, e não só na minha vida, na vida de qualquer atleta. O fato de você deixar essa sua percepção mais aguçada, com certeza fará muita diferença. Eu vou te dar um exemplo. Se você que já é um atleta avançado, tiver em um dia de treinamento intervalado ou treino de tiro, que é como normalmente a gente chama, e você tivesse aí, um exemplo aí, 10 tiros para fazer de 200 metros, com intervalo aí de 30 segundos de descanso, digamos aí que você começou a fazer os tiros lá, aí na casa de 38, 39 segundos, exemplo, tá, você manteve mais ou menos essa mesma velocidade com variação de uns 2 segundinhos, que é o que é admissível, né? Não pode ter uma discrepância tão grande de velocidade, senão também não faz sentido. Então aí você continuou fazendo a sequência, chegou no 8º, 9º tiro, o seu tempo subiu demais, mas aí a partir daquele momento que o seu tempo subiu, caberia refletir, o que fez com que o seu tempo subisse? A falha cardiovascular ou a sua falha na musculatura? Suas pernas que não aguentaram continuar no tranco ali, né, fazendo força, te mantendo ali, ou foi seu coração que não suportou? Então, se você começar a perceber isso em cada treino seu, você vai achar os seus pontos fracos, entendeu? E aí você vai começar a trabalhar em cima deles para que a cada treino você consiga usufruir da melhor maneira possível do seu treinamento, ou seja, você sempre vai conseguir chegar no seu limite verdadeiro, né, sem ser só aquela coisa de acreditar que está no seu limite sem de fato estar, e a sua progressividade acontecerá de maneira mais rápida. Suponhamos aí que a sua falha no treino de tiros foi no cardiovascular. Isso daí significa provavelmente que o seu tempo de intervalo em cada tiro estava sendo muito curto, entendeu? Então, talvez fosse necessário você estender, aumentar um pouco mais o seu tempo de intervalo para que você conseguisse manter aquela velocidade, aquela intensidade constante. Agora, suponhamos que você estivesse fazendo um treino ritmado aí, um treino aeróbico, né? E também você veio a falhar no cardiovascular. Talvez o seu corpo não estivesse sendo submetido ao estímulo necessário nos seus treinos de tiro ou intervalados para que ele desse conta de suportar um treino ritmado, entendeu? Seja numa intensidade menor ou então em ritmo de prova, porque o seu treino aeróbico, que é o treino de longa distância, vai melhorar em razão do seu êxito nos treinos anaeróbicos, né? Que são treinos de tiro, treinos intervalados. Então, se nos seus treinos intervalados você descansa muito entre cada tiro, talvez seja necessário você diminuir um pouco esse tempo de descanso para que ele se assemelhe ainda mais a uma corrida de longa distância, entendeu? Às vezes não convém você descansar muito tempo, isso eu estou dizendo especificamente mais para os avançados. Os amadores, normalmente é necessário sim um tempo maior de descanso, até porque precisa de toda aquela adaptação, a questão aí do período de base, etc e tal. Mas se você já é um atleta que corre mais tempo, talvez seja necessário você começar a pensar em encurtar um pouco mais o seu tempo de intervalo entre cada tiro, entendeu? Porque isso daí vai fazer com que o seu ciclo de treinamento intervalado se assemelhe mais à prática da corrida de longa distância, levando em consideração que somos fundistas, né? Corredores de longa distância. E na corrida, seja de 5 km, 10 km, ninguém vai ficar 1 minuto parado. Você tá entendendo? 1 minuto, 2 minutos parado é muito tempo. Então, quanto menor o tempo você conseguir colocar ali de intervalo nos seus tiros, mais semelhante esse treino vai ser a um treino longo. E é claro, dando ênfase em velocidade. Agora, digamos aí que você tivesse, 10 tiros de 300 metros para fazer. Digamos que você fez lá os 10 tiros na mesma intensidade, com o mesmo tempo de descanso, tudo legal, tal. Acabou o treino, você percebeu que você ainda poderia fazer um pouco mais, ou seja, você não chegou no seu limite naquele ciclo de treinamento. Falando do coração, tá? Do cardiovascular. Porém, as suas pernas
já estavam consideravelmente desgastadas. Você já estava sentindo a sua musculatura mais fraca, tal, começou a correr um pouquinho mais, a perna não aguentou nem dar sequência no treino ali de uma forma mais intensa. Então significa o quê? Que você provavelmente está falhando na musculatura, porque você poderia estar fazendo um treino um pouco mais forte, dando ênfase no cardio, se as suas pernas estivessem mais fortes, entendeu? Se a sua musculatura estivesse mais bem preparada. Então, você está conseguindo compreender a relevância de você tentar deixar mais aguçada essa sua percepção no final do treino? Perceba onde você está falhando, sabe? Se é mais no cardio ou se é mais na musculatura. Se tiver empatado, ótimo. Significa que você conseguirá fazer com que os dois caminhem juntos, né? Esse é o propósito. Mas agora, a partir do momento em que há um desequilíbrio, né? E este é o ponto principal deste conteúdo, então aí é necessário que você trabalhe mais o seu ponto fraco, para que você fique repleto de felicidade aí, vendo o seu tempo abaixar mês após mês e a sua progressividade aí continuar à tona. E é claro, também não dá para deixar de falar que todas as suas atividades diárias, e dependendo também da profissão que você atua, influenciará diretamente na sua melhoria ou na sua perca de rendimento muscular ou cardiovascular, né? Por exemplo, se você trabalhar em uma zona rural, no qual você tem que fazer muito serviço braçal ali, talvez a sua musculatura seja mais desenvolvida que o seu cardiovascular. Andando também, às vezes subindo muita escada durante o dia, né? Se você trabalhar em algum escritório aí, algum edifício, tem muita escada, normalmente a tendência é que você desenvolva de uma forma considerável aí a sua musculatura. Então, se você trabalhar em algum lugar aí no qual você tem que ficar com máscara de gás, entendeu? Aquelas para te proteger aí de inalar odores prejudiciais aí, a tendência talvez seja que você tenha o seu cardiorrespiratório um pouco mais evoluído, uma vez que você está exigindo mais dele. Mas basicamente era isso que eu tinha para falar para você. Com relação à minha atuação profissional, nessa semana nessa segunda-feira eu fiz uma série de alongamentos aí. Eu estou fazendo alongamentos 2 vezes na semana, tal, para manter os meus músculos flexíveis, né? Fiz 1000 repetições leves para trapézio na segunda-feira, que é parte superior, né? Dando foco no cardiovascular, por isso que foram leves. E na terça-feira eu fiz 2 km de aquecimento, que foi ontem, né? Fiz 2 km de aquecimento, 10 tiros de 300 metros com intervalo de 40 segundos ativo. Depois fiz mais 5 km ritmado. Em sequência fiz mais 10 tiros de 200 metros com intervalo ativo de 1 minuto. Foi um treino ótimo que eu fiz ontem na pista, no horário de 11 horas. Tava calor pra caramba, mas surtiu com eficiência. Hoje eu terminei o meu treino às 10 horas da noite, agora há pouco aí. Fiz um trabalho aí de 1 hora moderada na barra ergométrica, com um trabalho conjunto aí para antebraço, apertando um alicate, né, que é um tipo de aparelhinho que te possibilita de fortalecer o antebraço, a mão também, etc e tal. Amanhã estarei fazendo aí mais 2 km de aquecimento, um treino ritmado, alongamento, e continuarei aí nessa pegada agressiva. Então era isso, basicamente. Se você tem interesse em se informar a respeito da minha atuação profissional, saber dos meus projetos, etc e tal, só acompanhar na página, no canal. Te agradeço por ter prestigiado mais este meu conteúdo. Que você tenha uma ótima quarta-feira, que a semana continue procedendo de maneira maravilhosa para você. E é isso aí, vamos crescendo juntos, tudo de bom e até mais. Esteja sempre focado, centrado. Hoje para todos sempre. Bye, fui!